E isso nos joga nas mãos de Deus. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Vem do Senhor. Me faz rezar de verdade. Interessante, a tentação, a crise, a prova me faz rezar de verdade. De gritar, Senhor, salva-me porque eu estou morrendo. Senhor, agora não é palavra bonita não, eu preciso mesmo. E as tentações piores ainda, as tentações interiores, aqueles pedaços nossos que não conhecem a Deus e que às vezes gritam dentro da gente por causa do nosso pecado, e que se a gente se deixar levar por essas tentações, a gente se desagrega todinho e se afasta de Cristo, se afasta do nosso propósito de ser todo de Cristo. É necessário enfrentar quer as situações externas, quer as internas, para termos a autêntica maturidade humana e cristã. Uma coisa é certa, não conseguiremos chegar a Deus sem lutar, sem sujar as vestes. Não se pode ser cristão, minha gente, sem lutar. É um combate, é um combate. Nós temos sentimentos, desejos, pensamentos doidinhos. Todos nós. E é preciso lutar. Quem nos purifica não é a gente mesmo, é Cristo. Tão bonita aquela passagem do Apocalipse. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? Estão de branco por quê? Porque nunca se sujaram? Porque são imaculados? Não. Esses são os que vêm da grande tribulação, vêm da vida. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. É Cristo que nos purifica. É Cristo que nos perdoa. É Cristo que nos restaura, que nos cura, que nos recompõe. Todos nós atravessamos por tantas situações na vida que a gente não gostaria de atravessar. E às vezes fazemos coisas das quais depois nos arrependemos tanto e até nos envergonhamos. Mas aí a gente olha o Senhor e busca nele o perdão, a cura, a renovação da vida. Diante das tentações, não nos é pedido que sejamos impecáveis, certinhos, sem defeitos e máculas. O que o Senhor nos pede é que lutemos, crendo no amor de Deus. Esse amor é o próprio Espírito Santo. Está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo. O bom cristão não é o impecável, mesmo porque não tem ninguém impecável, mas é aquele que é fiel no caminho para Deus. É aquele que luta, que caindo se levanta, que errando se conserta, que se desviando volta a caminho. Aquele que se familiariza com os demônios através da tentação, encontra a verdade de sua alma e descobre os abismos do seu inconsciente, os pensamentos homicidas. A gente às vezes não quer matar o irmão, matar de tanto jeito, matar desprezando, matar falando mal, matar passando por cima, matar com prepotência. Nossas representações sádicas de levar sofrimento às vezes para os outros, de vingança, as nossas fantasias imorais. Nós só nos tornamos seres humanos maduros quando nos confrontamos com esta verdade, quando somos experimentados pela tentação. Então a tentação tem um aspecto positivo. Ela nos dá um novo tipo de familiaridade com Deus, de dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, eu não sou bom não. Senhor, ajuda-me. Como Pedro, salva-me, Senhor, que eu estou perecendo. A tentação faz a minha relação com Deus ser mais verdadeira. Não estou dizendo que a tentação é boa em si, mas que causa um bem em nós. Por isso Jesus nos ensinou: não nos deixes cair em tentação. Ele não ensinou a gente a dizer: Senhor, que eu não seja tentado. Não, Senhor, que eu não caia em tentação.
Livra-nos do maligno. Tá certo? Livra-nos do maligno. Estava escutando essa semana alguém dizendo um menino que tinha medo do bicho. Como é o nome do bicho, meu Deus do céu? Pera aí. O Malamém, né? Sabe dessa história, não sabe? Que o menino escutava a mãe dizendo todo dia: livrai-nos do Malamém, livrai-nos do Malamém. Então, esse bicho chamado Malamém, né? Que é um bicho perigoso, repare, né? Mas livrai-nos do Malamém, um lobisomem, um bicho desse. Pois bem, então nosso Senhor nos ensinou a pedir isso: não nos deixeis cair na tentação, livra-nos do mal, não é do Malamém, mas tudo bem. Então, vejam, aí a gente experimenta na tentação a presença de Deus muito mais profunda do que costumávamos experimentar anteriormente. Sem a tentação, vamos nos tornando desleixados, autossuficientes, começamos a vegetar espiritualmente, repousando em nós mesmos e não em Deus. Tentados, aprendemos a combater e a gritar realmente por Deus. Experimentaremos que é o Espírito de Cristo que age em nós e deixamos que Ele haja. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Meu amor e minha fortaleza, minha torre forte e meu libertador, o escudo em que me abrigo e que a mim submete os povos. Então veja, é pela tentação que eu vou me conhecer. Repito, Deus me quer santo, mas não com a santidade falsa, fabricada. A minha santidade é dizer sim a Deus a partir da minha realidade concreta, das minhas limitações, dos meus vícios de caráter, de temperamento. É aí que Deus me espera. Quem se preocupa sobretudo em ser correto, certinho, impecável, pode correr o risco de não viver a vida plenamente, com medo de possíveis falhas. É como aquele que não se levanta da cama de manhã para não errar. Então pronto, fica na cama a noite todinha, o dia todinho, não vai viver. Não, é na batalha que a gente se faz. Veja, esse que vive assim, preocupado em ser correto, no sentido de certinho, poderá até ser uma pessoa correta, mas não terá grandes horizontes, não desabrochará, será medíocre, medroso, teve medo de enfrentar a vida. Contar com a possibilidade da tentação, saber enfrentá-la em paz, com a consciência de que ela faz parte da vida, torna-nos mais humanos e, portanto, mais humildes. Santo Isaac de Nínive já o percebia. Tem uma frase que eu gosto muito, Santo Isaac de Nínive: feliz o homem que conheceu as próprias misérias, porque aprende a ter misericórdia. Eu tenho misericórdia do outro, porque eu conheço as minhas misérias. Quem não conhece suas misérias, trata os outros com chicote. Quem não se conhece, não conhece suas misérias, é prepotente em relação aos outros, não tem misericórdia, julga, não admite o erro dos outros. Uma pessoa que age assim é uma pessoa que nunca entrou em si para ver sua própria fraqueza, sua própria limitação, sua própria incoerência, seu próprio pecado. Quanto mais o homem diante de Deus se conhece, mais se enche de misericórdia para com os outros. Pois bem, as tentações nos tornam vigilantes e nos abrem então para os outros. É uma imagem falsa da santidade pensar que o santo está acima de todas as tentações. Estar conscientes delas, das tentações, sem deixar-se dominar por elas, é um caminho que nos mantém vivos e sempre de novo nos recorda que não podemos nos tornar melhores por nós mesmos, mas somente Deus poderá nos transformar. Somente Ele nos dá a vitória contra as tentações. Uma experiência na minha vida que eu agradeço a Deus foi o tempo do mosteiro, exatamente por isso.
a gente vai vendo os pecados da gente. E a gente vai vendo que a gente não é bonzinho. E que sozinho a gente não pode sair disso. É muito quebrado. O pecado feriu muito a gente. O pecado prejudicou muito a gente. Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas ideias. E aí a gente é obrigado a dizer: Senhor, salva-me, porque eu estou me afogando. Senhor, se tu não me sustentares, eu jamais serei livre de mim mesmo. Quantos desejos, quantas intenções nossas não são puras, não são sinceras. Quantas máscaras, quantos joguinhos para a gente se afirmar. Quantos sorrisos e abraços não brotam da pureza do nosso coração. Quanto mais a gente entra na gente, mais a gente vê que é quebrado. Salva-me, Senhor, porque eu estou perecendo. Salva-me de mim mesmo, Senhor. Salva-me de minhas máscaras, de minhas falsas muletas. Bom, eu deixei aqui para vocês meditarem. Primeiro essas palavras tão bonitas, olhe. Seja como for, não conseguiremos escapar ao deserto. É o que restará de nosso corpo quando o tempo tiver reduzido a pó. Aí a vaidade vai desaparecendo, não tem jeito, né? É o que restará dos nossos amores quando a provação estiver desatado de seus mais doces laços. É o que restará de nossos pensamentos mais sublimes quando o esquecimento estiver apagado. É o que restará de nossas crenças quando contemplarmos a Deus tal como Ele é e não mais como cremos ou pensamos ou imaginamos que seja. Aceitar nosso deserto é aceitar nossa carência de ser, né? Nossa pobreza de criatura. Somos limitados, somos Deus não. É aceitar o nosso ser como pó e saber que não pode haver melhor leito, não pode haver panos mais belos, onde possamos acolher a luz, porque despojados de nossas ilusões, seremos nós mesmos. Nós passamos, minha gente, passamos depressa. A gente briga para se impor, e depois eu só vou ser pó que o vento leva. Pó. Não estou dizendo isso para a gente se descuidar da vida e não ter ideal. Mas é para a gente lutar e ter ideal, sabendo que, no entanto, a gente é relativo. Não absolutizar nossas ideias, não absolutizar nosso trabalho, não absolutizar nada nem ninguém. Mais para frente nós vamos ver isso, no outro tema. Então, a provação do deserto é a provação da maturidade. O fruto maduro, sem pressa e sem lamento, que cai da árvore, porque amadureceu. É tão bonito. Carência e plenitude no deserto permanecem indissoluvelmente ligadas. Aqueles que conseguirem suportar esse casamento, essas núpcias de carência e plenitude, morrerão também, sem dúvida, mas não morrerão sem terem vivido e poderão por fim repousar no coração do Senhor. E aqui para responder, quais são meus demônios fundamentais? Procuro assumi-los, quer dizer, reconhecê-los, dar-lhes nomes, né? Eu vou mascarando. Como me comporto em relação a eles? Fujo, sucumbo ou luto com paciência diante de Deus até vencê-los? Bom, fiquem com isso para meditar. Nos encontraremos, se Deus quiser, às 15h30. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Então parem, releiam com calma, meditem. Se quiserem, tomem Deuteronômio 8. Tem também a meditação de ontem. Quando estiverem cansados de pensar, vão andar um pouco, olhar o rio. Se sentirem necessidade de conversar com alguém que queira também conversar, se sentir isso, também não vou querer que subam pelas paredes, mas que não façam isso aqui no meio do corredor, atrapalhando. Bom, são todos adultos. Mas quanto mais em silêncio vocês ficarem, mais proveito terão do retiro. Deixe que nosso Senhor lhes fale, tá certo? Até mais tarde, se Deus quiser.